A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Não repara na minha voz. Eu estou um pouquinho rouca, um pouquinho de dor de garganta, mas nada vai impedir nós de fazermos o nosso devocional de hoje. Eu sou a Vitória Fidelis Kurokawa. Fica comigo para mais um devocional. Espero que você esteja bem. Louvado seja o nome do Senhor. E como você já sabe, sem mais delongas, nós estaremos fazendo uma breve oração para que Deus venha abençoar as nossas vidas nesta oportunidade. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo aquilo que leva o seu nome, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos dá, meu Pai, neste momento. Ó Pai, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Perdoa, ó Deus, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Toma nas tuas mãos a cada vida que se encontra aqui, Senhor, neste canal do YouTube, que foi criado para a glória de Deus, para alcançar vidas, famílias, lares e almas sedentas e famintas da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos esta vida, toma nas tuas mãos, Senhor, este coração, vai tirando toda a inquietação, vai tirando todo o medo. A tua palavra nos diz, Senhor, que o amor lança fora todo o medo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é a necessidade desse meu irmão, desta minha irmã, deste jovem, desta criança, a qual se encontra aqui comigo, meu Pai, ouvindo este áudio, ouvindo este devocional. Que tudo seja para a glória do teu nome, que o Senhor venha transformar a sua vida, que o Senhor venha fazer a libertação a qual eles tanto desejam e necessitam. Aleluia, glória a Deus. E te pedir, meu Pai, que abençoe este lar, esta casa, esta família e tudo aquilo que leva o seu nome. Pai, fala conosco por meio da tua palavra no dia de hoje. Agradecemos pelo nosso deitar, o nosso levantar e tudo aquilo que o Senhor já proveu para as nossas vidas no dia de hoje. Obrigado porque nós nos deitamos, nos levantamos e porque nós estamos de pé com saúde. Aleluia, glória a Deus. E obrigado pela nossa família. Abençoa, Senhor, os nossos maridos. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa aquele que tem a sua esposa, a sua companheira, meu Pai, ali a sua noiva, o seu noivo, Senhor, abençoa a vida sentimental do teu povo. Abençoa a vida familiar e tantas outras áreas da nossa vida. A tua palavra nos orienta e nos ensina que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos vestido, nos calçado, nos alimentado. Mas a tua palavra também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, abre, Senhor, o nosso entendimento na tarde de hoje e fala conosco para que possamos entender a tua vontade e o desejo do teu coração para as nossas vidas. Fala no profundo, no oculto e no escondido de nossas almas. Para a glória do teu nome, agradecemos por teu Filho amado Jesus Cristo e pelas curas e libertações a qual ele tem feito, mas principalmente pela salvação a qual ele nos dá todos os dias, o privilégio de buscarmos a salvação. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se encontra alguém enfermo, assim como eu, meu Pai, um pouco de dor de garganta, ou outra enfermidade no seu corpo, na sua alma, oh meu Deus, ou sofrendo, ou passando por algum momento difícil, Senhor, da sua vida, aleluia, louvado seja Deus, vai de encontro, traz ânimo, coragem, em nome de Jesus, Pai, ousadia, e nos ajuda a continuar fazendo o ID do Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fala conosco, em nome de Jesus, nos dá entendimento e sabedoria para entender a tua vontade no dia de hoje. Nós oramos desde já e desde já agradecemos pela tua palavra em nossas vidas, que é viva e eficaz e que não volta vazia de maneira nenhuma. Antes a tua palavra vai fazer aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, não faz a minha vontade, mas a tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
E você concorda? Diga amém. Glória a Deus. Liga na terra e o Senhor dará a vitória também lá no céu. Amém. Confirmando a nossa vitória. Eu vou tentar falar um pouquinho menos. Hoje eu estou um pouquinho rouca. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero trazer apenas 2 versículos da palavra de Deus. Essa palavra se encontra no livro de Jeremias. Eu te convido a ler inteiro. Eu li inteira, mas os versículos que mais me chamou a atenção, e eu senti muito que Deus falou comigo, foi nos últimos 2 versículos finais do livro do profeta Jeremias, capítulo 46, versículo 27 e versículo 28. Eu quero ler com vocês. Aleluia, glória a Deus. E começa dizendo assim: Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará, descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Versículo 28. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo, porque porei limites a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Eu sei que existe uma palavra forte aos nossos corações, e Deus ele quer transmitir para mim e para você, para que eu e você não venhamos a temer. Mas olha só que interessante, eu não peguei só a parte boa não. Eu peguei aquele puxão de orelha do Senhor que diz assim: e não te darei de todo por inocente. Não existe nenhuma pessoa justa na terra. Não existe alguém que não peque. Então, o Senhor está dizendo aqui que Ele não dará de todo vitória, por inocente. Imagina se o Senhor passasse a mão na minha e na tua cabeça e falasse só coisas maravilhosas, coisas abençoadas, e não desse aquele puxão de orelha de pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor corrige todo aquele que Ele ama, e a todo qual Ele tem por filho, Ele disciplina, porque Ele nos ama. Então aqui tem essa parte boa, que Ele fala: não temas, servo meu. Aqui ele se refere a Jacó, mas você tem que se encaixar nesse versículo bíblico e colocar o teu nome. Não temas, minha serva. Você entendeu? Não temas, meu servo. Mas aqui ele pode dizer qualquer outro nome, que é o seu. Você tem que tomar posse dessa palavra. Ah, não, mas só falou com Jacó lá no tempo passado. Não. No meu caso, ele está falando para mim: ei, Vitória, não temas. E o que é temer? Ter medo. Não estamos falando do temor do Senhor. Estamos falando de temer, de não temas. Não tenha medo. Medo do quê? Tudo nos causa medo. A incerteza do amanhã. Um problema que não se soluciona. Aleluia. Falei errado. Uma dificuldade financeira. Um problema espiritual. A gente olha para os nossos filhos e pede a libertação. E a gente teme porque a gente não quer que eles percam a salvação. Então, em tudo, a gente acaba temendo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. E eu quero trazer para você esse versículo bíblico, amém? Então, você coloca o teu nome e anota, amém? Escreve num papelzinho, faz igual eu. Eu vou comprar um post-it e vou escrever neles. E vou colocar no meu painel de recado. Não sei se você conferiu o meu painel de recado de fotografia, mas está aqui. Eu posso colocar no link das descrições para você fazer um para você, amém? E ali você anota: mas não temas, tu, servo meu, e você coloca o seu nome numa folha sulfite ou numa folha de caderno, ou grifar na sua Bíblia. Eu não sei como você vai fazer, mas eu quero que você nunca mais se esqueça desse versículo bíblico, porque quando a gente anota, quando a gente grava a palavra, a gente não se esquece dela. Então Deus está falando a princípio para que a gente não venha temer. Então vamos achar esse versículo?
Epístola de João. Este primeiro João, ele se encontra lá no finzinho da Bíblia, amém? Porque tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros evangelhos. Mas não são os primeiros evangelhos, são a primeira epístola de João, que fica lá no finzinho da Bíblia. Tem 3 capítulos, primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola. Então é essa lá do fim da Bíblia, amém? Pertinho de Apocalipse, amém? Vamos ler? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Versículo 19 diz: Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então, de que amor é esse que está sendo retratado? É o amor de Deus. Aqui diz o amor perfeito. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Muitas pessoas dizem, né? O amor de Deus lança fora todo medo. Eu estava até dizendo desta maneira no começo do vídeo. Percebi que eu falei errado, corrigi, fiz a correção na edição e estou pronunciando da maneira correta. Mas na Bíblia não diz o amor de Deus lança fora todo medo. Mas a gente pode concluir que sim, é o amor de Deus, porque o amor de Deus é perfeito. No amor de Deus não há falhas. Louvado seja Deus. Então, dizemos sim que é o amor de Deus que lança fora o medo. Quando o amor de Deus lança fora o medo, o perfeito amor lança fora o temor, nós não temos o tormento. Então não tem por que ficarmos temerosos. Você leu aqui, porque o temor traz consigo o tormento. Então quando Deus fala não temas, é para justamente a gente não entrar em tormento, em desespero, em preocupação, em inquietações. Então o Senhor está nos dizendo, por meio da epístola, né? A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Então, o amor de Deus, irmãos, o perfeito amor, ele hoje, na minha e na sua vida, ele lança fora todo o medo que nós temos sentido acerca das circunstâncias ou até mesmo do nosso futuro. Devemos temer a Deus, mas não ter temor, porque o temor é o medo. E o medo nos trava, o medo nos impede de avançar. Então, por isso que Deus não quer que nós temamos, né? E se você for observar em vários lugares da Bíblia, dizem pessoas que estudam a palavra de Deus, que existe 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. E eu quero achar em alguns outros lugares. No capítulo Jeremias 42, versículo 27, no versículo 28 também tem não temas. Mas eu já vou ler já com vocês esse outro versículo, porque eu quero terminar de explicar aqui para vocês, amém? Eu quero terminar de explicar ainda a epístola de João, né? 1 João 4,18. Eu quero explicar o finalzinho para que a gente possa achar as outras referências bíblicas para o não temas. E o finzinho do 1 João 4,18 diz assim: E o que teme não é perfeito em amor. Imagina se nós servíssemos a Deus com muito medo, em vez de reverência. É importante sim termos o temor do Senhor, mas não ter medo de Deus. Deus não precisa, né? Aliás, nós não precisamos viver com medo de Deus. Precisamos viver em obediência. Então aquele que tem medo de Deus, ele não é perfeito em amor. O Senhor nos dá da tua graça e misericórdia diariamente. Isso é o amor de Deus. A misericórdia de Deus tem a ver com amor. A graça tem a ver com amor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, como muitos dizem, Deus é amor, mas é justiça também. Por isso que eu disse para vocês que eu não peguei só a parte boa do versículo bíblico de Jeremias capítulo 42, 27 e 28. Em todo o contexto, se você for olhar desde o versículo 1, Deus está irado com as nações. E
ele vai proferir uma profecia contra o Egito, ele está irado com o Egito, mas no finzinho ele fala com Jacó. Ele fala, mas você, Jacó, não temas. E aí ele começa a falar aquelas palavras maravilhosas. Mas você acha que Jacó, o povo dele, Israel, louvado seja Deus, também não pecava, não falhava? Então por isso que ele disse, não terei você como de todo inocente. Ou seja, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou te castigar conforme as suas obras. Porque, como você ouviu mesmo, eu disse, não há um homem na terra que não peque. Então, se não for misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Lamentações de Jeremias vai falar sobre isso. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas não é porque Deus vai ter misericórdia que Ele nunca vai nos castigar. Sabe, eu olho muito para os meus filhos e vejo o quanto eu ainda sou desobediente a Deus. Porque às vezes eles teimam e nós, adultos, ainda adultos, teimamos com Deus. O Senhor fala para nós fazer de um jeito, muitas das vezes nós fazemos do nosso e ficamos teimando. E isso é horrível, porque isso desagrada a Deus. Quando nossos filhos nos teimam, isso desagrada a nós. Imagina para Deus. Então por isso que Deus fala que Ele não vai ter vitória primeiramente. Você, meu irmão, de todo inocente. Ou seja, nós já temos idade. Estou falando a pessoas adultas aqui. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E Paulo disse que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Mas não é desculpa para pecar. Então, por isso que precisa haver o castigo de Deus. E quem nos convence que vamos ser castigados? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele tem essa tarefa, louvado seja Deus, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o castigo. Então, sabemos que aquele que não obedece, ele vai sofrer uma punição. Sabe, quando os nossos filhos não obedecem e passa um tempo que eles continuam naquela desobediência e a gente precisa às vezes punir. Não estou dizendo de violência, mas às vezes deixar de castigo. Eu lembro quando o povo de Deus, o povo de Israel, ele desobedeceu e foi para o cativeiro babilônico pelas desobediências e ficaram de castigo 70 anos e perderam um bom tempo da vida deles ali no cativeiro babilônico, né? Sofrendo o castigo de Deus pelas suas desobediências, idolatrias, a falta de juízo e justiça. Eles eram pessoas que já não tinham mais temor de Deus. Eles já estavam praticando iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, e eles sofreram uma punição. Então por isso que a gente nunca pode pegar só a parte boa da Bíblia, amém? Pegue o puxão de orelha também, faz parte, irmãos. Amém? Para o seu crescimento é importante, é necessário. Para que eu e você venhamos crescer na presença de Deus, precisamos desses puxões de orelhas, né? Porque o Senhor é bom. Eu quero falar com vocês sobre quem convence eu e você do nosso pecado. Amém? Vamos lá para João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Essa fala de Jesus, amém? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, precisamos todo dia falar com o Espírito Santo, falar para ele nos convencer. Ele já sabe que essa é a obra dele, mas é importante que você reconheça que você precisa ser convencido por ele. Muitas das vezes a gente lê na Bíblia e diz que se nós tivéssemos que ser julgados por nós
nós não seríamos julgados. Então examina se o homem se pôs a si mesmo, não só no dia da Santa Ceia, eu sempre falo isso. As pessoas costumam se examinar só no dia de Santa Ceia. Não, são 365 dias por ano. Temos que todos os dias nos examinar, começando de mim, antes de trazer a palavra. Eu não sou perfeita. Ninguém é, nunca foi, nem nunca será. Por isso eu quero ler com vocês a palavra de Deus que vai falar sobre isso, que não há um homem na terra que não peque. Lembra, Jesus disse para aquelas pessoas que queriam condenar aquela mulher que foi pega em adultério. E o Senhor olhou para eles e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos os acusadores dela saíram e abandonaram aquelas pedras, porque pela lei de Moisés havia de ser apedrejada aquela que fosse pega em adultério. E o Senhor olha para ela e pergunta: onde estão os seus acusadores? E ali nenhum sobrou. E ele diz: ninguém te condenou? E ele diz: eu também não te condeno, vá, não peques mais. É assim que Jesus quer que eu e você tomamos essa atitude, de que se caso nós tenhamos pecado, não pecar mais, se arrepender e não pecar mais, porque Ele tem misericórdia para nos perdoar. Aquele que já conhece um pouco da palavra sabe que aquele que confessa e abandona, o Senhor perdoa. Mas aquele que não abandona, fica difícil, tem que ter fruto de arrependimento. Não só na minha palavra, não só no meu choro. O choro de arrependimento não significa nada, irmão, se não haver mudança de atitude. É claro que quando pecamos nos entristecemos e nos sentimos mal por isso. Mas não é somente o nosso choro que vai convencer Deus que a gente realmente mudou, e sim as nossas atitudes. Eu encontrei aqui a palavra a qual eu estava falando antes, de citar a fala de Jesus com aquela mulher adúltera. Vamos comigo para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Ou seja, não há um homem justo, realmente justo, justo mesmo, irmãos. E não há ninguém também que nunca peque. A gente sabe que o pecado entrou através de Adão e Eva, né? Primeiramente a Eva, depois o Adão. Mas não quero entrar nesse detalhe de Adão e Eva. Mas foi assim que entrou o pecado no mundo. Mas também foi por intermédio da mulher que gerou a semente que esmagaria, né, a serpente. E que através do sangue de Cristo nós seríamos perdoados. Através do sacrifício de Jesus nós fôssemos perdoados. Aquela mulher adulta, ela foi perdoada. Então, de todo, ela não teve como inocente. Por quê? Porque Jesus olhou para ela e falou assim: vá, não peques mais. Ele não condenou ela ali. Mas caso ela viesse a cometer novamente, né, o que iria ver para ela? Um castigo. Porque quando não conhecemos a verdade, somos tratados como o quê? Pessoas que são sem o conhecimento da verdade. A Bíblia diz que aquele que conhece, melhor seria não ter conhecido do que conhecer e não aplicar. Então não adianta eu aqui pregar para vocês e eu não viver, irmãos. Eu vou estar sendo uma pessoa hipócrita. Eu não sou perfeita, eu não sou perfeita, mas eu preciso me esforçar. Começa a mudança em mim, por dentro, irmãos. No caráter, de dentro para fora, transformação, né? Então assim, cada dia mais o Senhor tem misericórdia de nós para nos perdoar. Ele quer nos perdoar. Ele quer te perdoar, Ele quer me perdoar. Quantas vezes a gente já foi até Jesus e Ele nos perdoou? A Bíblia diz que quando nós pecamos e nos arrependemos, Ele pega o nosso pecado, joga no mar do esquecimento, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E sobre aqueles que estão andando, né, na presença de Deus em arrependimento, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para eles. Mas tem alguns que praticam e não se arrependem, não sentem, né, arrependimento, não se voltam para Deus, aí começa a andar na iniquidade. E sabe o que acontece se a pessoa que anda na iniquidade? A Bíblia diz que é por causa disso que o amor de muitos tem se esfriado.
o aumento da iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, tem aumentado o esfriamento, né, das pessoas. O amor nelas já se esfriou. E eu clamo a Deus por mim, eu clamo a Deus por você, para que não seja nós enquadrados nesse versículo. Porque por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas eu digo para Jesus, não de todos. Não de todos, há os remanescentes, há aqueles que ainda perseveram, aqueles que mesmo errando reconhecem que Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Mas não podemos usar isso, a palavra de Deus, só para massagear o nosso ego. Não, nós temos que olhar para mim, né? Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você. É claro que muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e vemos os defeitos das pessoas. Mas e aí, experimentou olhar para dentro de você? Experimentou olhar realmente para a maneira como você tem andado na presença de Deus? Muitas vezes as pessoas só julgam, criticam, mas esquecem que elas também pecam, elas também erram. Então vamos olhar para nós, irmãos. Deus não quer que nós carreguemos o peso do pecado. Jesus já fez isso por nós. Mas não é desculpa para que eu e você continuemos a andar de qualquer maneira. Na minha igreja tem uma irmã, uma missionária, uma Maria. E ela sempre fala assim, não dá para viver na presença de Deus com a vida desmantelada. Se você é um servo de Deus, você tem que fazer jus ao nome servo de Deus. Somos pecadores, reconhecemos que somos pó, caco, cinza. Reconhecemos, nós queremos acertar. Mas e aí, se você olhar para dentro de você e você mudar 1% cada dia, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é fiel para completar essa boa obra que Ele começou em mim e em você, para aperfeiçoar até a volta de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não vai ser santo da noite pro dia, mas há um tempo de buscar a santidade e o tempo é agora. Talvez você se pergunte, por que agora? Agora é o momento de buscar a santidade. Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. Jesus diz na sua palavra que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Então, do que adiantou nós ganhar o mundo inteiro, viver o melhor dessa terra e perdermos a nossa própria salvação? Então, nós devemos buscar a salvação todos os dias, a todo momento, nos arrependermos, não demorar de pedir perdão para Deus, porque depois a gente se sente culpado e sente vergonha e a gente não se chega a Deus e é tudo que o nosso adversário ele quer. Mas eu quero continuar agora falando sobre alguns versículos que eu achei a respeito de não temas e assim a gente vai finalizando o nosso devocional. Amém? Eu creio que Deus falou até aqui com você. Puxou a tua orelha? Puxou a minha também. Então, venha que Jesus é bom. Amém? Porque se Ele não puxar a nossa orelha, tem alguma coisa errada, né, irmãos? Porque se todo dia nós falhamos e pecamos, não vamos massagear o nosso ego, né? Vamos reconhecer que nós pecamos e nos arrepender, porque Jesus tem a misericórdia de nós. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia do Senhor e o perdão divino. Amém? Eu achei aqui em Isaías 41:14, olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aqui quando a gente vê ele chamando Jacó de vermezinho, ou de verme, não é que Deus estava menosprezando ele, mas era para ele entender que ele era pequenininho, mas que mesmo assim Deus era com ele. Também achei lá em Isaías 41:10, olha o que diz aqui para mim e para você. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, por várias vezes na sua palavra, fala, não temas porque eu sou contigo. Então por que você está temendo? Por que eu temo? Por que tem que ter medo diante do Senhor? Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que deu água da rocha, um Deus que cobriu o seu povo com nuvem para eles não se queimar no sol ardente do deserto. Um Deus que proveu maná durante 40 anos no meio do deserto e tinha gosto de mel, como se fosse pão de mel. Era o pão do céu, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Então por que eu e você tememos? Ficamos preocupados até com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, as contas,
a enfermidade, o problema, o filho que está nas drogas, ou até mesmo na prostituição, um filho que está no lesbianismo, no homossexualismo. Eu digo isso porque a gente vê de tudo, irmão, no meio cristão. Não é porque nós servimos a Deus que nossos filhos são totalmente libertos, né? Graças a Deus, na minha casa eu não passei por isso, mas existe muitas pessoas que passam por isso. E eu conheço pessoas que estão passando por problemas muito difíceis. Mas olha só, Jesus está falando para você: ei, não temas. O teu Deus está dizendo: não temas. Se Ele te disse que Ele te ajuda, Ele é o teu Deus, e Ele te sustenta com a destra da sua justiça, por que você está se assombrando? Por que você está ficando atormentado? Eu sei que essa luta está difícil, né? Mas Deus é com você, vai passar, Deus vai te dar vitória. Somente permaneça em oração, se fortalece no jejum, se fortalece na presença de Deus. Sabe, não é fácil, eu já passei por momentos difíceis e só a mão do Senhor, a destra da justiça do Senhor, veio de encontro à minha vida e me tirou daquele sufoco ao qual eu estava passando. Desde desertos, libertação, a cura, né? Pessoas que estavam entre a vida e a morte na minha família, pessoas que tinham enfermidades. E assim, irmãos, muitas coisas que a gente vive na presença de Deus. Então, todo momento, todos os dias, o inimigo vem com medo para que eu e você venhamos a parar e não acreditar em Deus. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu sei que essa luta aí te deixou assombrado, te deixou preocupado, mas olha só, talvez a porta tenha se fechado e você está aí desesperado: como eu vou pagar as contas, essa enfermidade que apareceu, ou uma suspeita de uma enfermidade. Existem tantas coisas que eu poderia citar aqui, mas saiba que o Senhor é contigo. Ele está dizendo que Ele vai te ajudar, que Ele vai te fortalecer. Se é Deus que está falando que vai te fortalecer, por que você está duvidando? Não duvida do teu Deus. Amém? Então, Jesus, Ele quer te dar vitória. Permaneça, não tenha medo. Fala: Jesus, que o amor perfeito, o teu amor, lança fora todo medo. Sabemos que vivemos num tempo onde há muitas pessoas com ansiedade, pessoas com síndrome do pânico, né? Desejo suicida. Não temas, não temas. Coloca na mão do Senhor o teu problema e Ele vai tirar todo esse medo. Pessoas que não saem de casa, pessoas que têm medo de ficar sozinhas em casa, né? Existem tantas coisas ruins, irmãos, mas há poder no sangue de Jesus para te libertar, para te curar. Deus, Ele tem poder de abrir portas onde não há porta. Ele tem poder de te curar, de transformar a sua vida, de libertar o seu filho, seja em que situação seu filho ou a sua filha está, seja no mundo das drogas, da prostituição, no mundo dos vícios, né? Jogado na sarjeta, ninguém dá mais nada para o seu filho, para sua filha, mas creia somente que o Senhor, o teu Pai, o teu Deus está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não se assombre, né? Às vezes a situação nos deixa assombrados, preocupados, desesperados, muitas das vezes. Eu já tive assim, mas Ele disse: eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. E Ele vai nos sustentar. Com a destra da justiça dele, Ele vai libertar o seu familiar. Somente ore, não temas, amém? Não temas. Louvado seja Deus. E o Senhor é Deus de livramento. Quando eu tirei a palavra de Jeremias 46, do versículo 27 ao 28, eu li toda, viu? Estava escrito assim: não temas tu, servo meu Jacó. Ele chamou de servo, e vocês são os servos do Senhor. Ele disse: nem te espantes, ó Israel, porque eis que eu te livrarei. O Senhor livra, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor regenera, o Senhor dá vida àquele que morreu. Ele dá vista aos cegos, Ele faz o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico levantar. Então assim, irmãos, é o nosso Deus. Ele tem poder de fazer infinitamente mais do que eu e você pensamos ou imaginamos. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, nem sequer desceu para o meu teu coração. Nem passou por mente humana alguma. Aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então toma posse da palavra nesta oportunidade. E declare que você é mais que vencedor.
e vai declarar e vai postar nas suas redes sociais: não temas. Amém? Você vai compartilhar ou vai escrever aqui nos comentários. Vamos jogar essa palavra para o mundo inteiro ouvir, que não é para temer. Amém? E eu conto com você nessa ajuda. Eu quero finalizar esse devocional com uma oração. Em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade. Entendemos, Senhor, através dessa palavra que não é para a gente temer, mesmo diante de guerras, mesmo diante de enfermidades, ou os nossos filhos que estão nos dando trabalho, ou até mesmo nosso marido, ou aí a esposa do seu filho ou da sua filha, Senhor, dos seus servos. Meu Pai, os filhos, familiares, às vezes ora por salvação na sua família, para que sejam libertos, para que eles possam conhecer a verdade, meu Pai, para que a verdade os liberte acerca do que o mundo dita lá fora, idolatria e tudo quanto mais ideologia de gênero. Nós queremos que as pessoas sejam libertas, Pai. Eu vou pedir como um todo, liberta a humanidade, porque assim eu alcanço várias pessoas com a minha oração. E ligando esse pensamento junto com o da minha irmã, meu Pai, do meu irmão aqui, esse jovem, essa criança, meu Pai, esse casal que está aí ouvindo essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que se encontra aí, meu Pai, está se sentindo sozinha, porque talvez ela não more com ninguém, mas ela tem Deus, o Espírito Santo está ao lado dela. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então convence essa pessoa, meu Pai, também que o Senhor a ama e que o Senhor a quer que confesse os seus pecados para que ela possa ser perdoada. Pai, abraça ela nesta oportunidade e consola e conforta através do teu Espírito Santo. Agradecemos por essa palavra, que ela venha ficar cravada em nossos corações. Em nome de Jesus, e agradecemos por teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder do perdão, a qual Ele nos dá todos os dias e o direito de buscar a salvação. É assim, Pai, que nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus Cristo e por tudo o bem que Ele tem nos feito. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esta família, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite abençoada de descanso e continua falando conosco até que o Senhor venha, meu Pai, porque já já o Senhor volta para nos buscar, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais a frase não temas. Amém? Deus abençoe.